meus parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente. É isso aí, meu caro ouvinte. A Rádio Alagoinha FM 104.9. Então, hoje, sábado, 1º de agosto de 2026, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional tem o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar com Sintonia Racional. E hoje trazendo o tema para lá de importante, que é o seguinte: o ser humano é uma deformação racional. Sendo uma deformação racional, chegaria à sua extinção? É isso aí, meus queridos. Gratidão a todos. Bom dia, nossos queridos alagoenses. Bom dia, nossos queridos internautas. Sejam todos bem-vindos. Então, para darmos início hoje à nossa sabatina, eu anuncio a equipe que hoje está formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco, Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco, e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus caros. O programa Bom Dia Racional, com o quadro dos Vamos Sabatinar com Sintonia Racional, é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, e em especial daqueles que ainda não têm conhecimento de cultura racional contido nos livros dessa vegetante. Portanto, vá no YouTube, vá no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga nossa página, ok? Bom dia para todos, salve. A deformação da parte da planície e dos corpos racionais. Então, esses instantes racionais que entraram por essa parte e ainda não estava pronta para entrar em progresso. Quando não está pronta, é que começou a deformar-se. Essa deformação provocou o deslocamento da planície, que está cá em cima, e conforme o progredido, essa parte da planície, não pronta ainda para o progresso, foi descendo, descendo, e com ela também esses racionais, igualmente se deformando e perdendo a virtude. É isso aí, meus caros. Então, para darmos início à sabatina de hoje, eu tenho o prazer de convidar nosso querido amigo e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, carioca, Antônio Santos. Seja bem-vindo, Antônio. Bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha 104.9 FM, ou melhor, FM 104.9, aos nossos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo, e principalmente os do Brasil, que nos incentivam, nos dão apoio, nos dão a maior força, e também aos internautas que nos acompanharão mundo afora, né, Madá? Pelo YouTube. Pois é, minha gente, sempre aqui temas interessantíssimos, né? Temas que fazem com que a gente reflita e com que a gente analise a situação do mundo, do ser humano e da humanidade. Pois é, primeira parte desse tema de hoje, o ser humano é uma deformação racional. O que é isso? O que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer, com base nos ensinamentos de cultura racional, que o ser humano é uma transformação de uma vida para outra. Meu amigo, minha amiga, isso mesmo. Você que está aí nos ouvindo agora, nesse momento, fique sabendo que você é uma transformação de uma vida para outra. E que vida era essa?
uma vida racional, pura, limpa e perfeita. E por um processo natural de transformação, degeneração, deformação, poluição e enfraquecimento, nós chegamos a essa condição de vida em que nós estamos hoje. Uma vida provisória e passageira, sem garantia de espécie nenhuma. Então, nos livros de cultura racional, que são os livros Universo em Desencanto, está toda a descrição de como nós deixamos de ser o que éramos, racionais, puros, limpos e perfeitos, e como nos transformamos em animais racionais, ou em racionais transformados em animais, ou racional transformado em animal racional, que é o ser humano. Pois muito bem. E com toda essa evolução e com todo esse progresso que houve de preparação do ser humano para que ele ingressasse na fase do terceiro milênio, na fase cosmológica, na fase racional, hoje nós temos um conhecimento vindo da nossa origem, nos esclarecendo e nos provando e comprovando como foi todo este processo de deformação e como é que agora nós podemos nos recuperar e voltarmos ao nosso estado natural. Sim, porque o ser humano, se continuasse com o progresso de destruição com o qual ele se desenvolveu e desenvolveu, viria também a extinção do ser humano. Ah, Antônio, como assim? Sim, não já houve várias espécies de animais que foram à extinção, que se extinguiram? Não já houve aí a extinção da era dos dinossauros? Todo mundo sabe disso. O nosso conhecimento filosófico sabe disso. A nossa cultura nos ensina isso. A nossa ciência nos ensina isso. E o ser humano iria trilhar um caminho de um progresso destrutivo. E aí chegaria também a uma condição de destruição. Mas a natureza mudou de fase. Mas é que o ser humano tem uma origem, e a origem não permitiria que isso acontecesse com o ser humano. E por isso trouxe para a humanidade o livro Universo em Desencanto, que representa a absolvição da condenação ao extermínio do ser humano. E se o ser humano se exterminasse, iria para uma classe inferior de vida. Mas tal não vai acontecer, porque, como eu disse, está aqui o livro Universo em Desencanto, que é um livro da absolvição da condenação ao extermínio, da condenação também ao sofrimento. E é sobre esse assunto maravilhoso que a gente vai falar hoje, Madá. Continua daí. É verdade, Antônio, é verdade. Então, para darmos continuidade à nossa sabatina de hoje, eu agora convido o senhor Bonisval para dar continuidade. Senhor Bonisval, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia a todos, salve a todos. É com esse prazer que estamos aqui fazendo divulgação da cultura racional. Então, queremos agradecer aos nossos rádio-ouvintes que nos prestigiam e também aos internautas que também nos prestigiam com sua audiência. Então, é muito importante isso para esse programa, a audiência. Então, o ser humano realmente é um ser que vem degradantemente na fase de extinção. Assim como foi falado aqui, Antônio falou, a extinção de muitos animais, dinossauros, aqueles animais, e também até as civilizações também que já foram extintas. O Antigo Egito teve civilizações que foram extintas,
na Ilha de Páscoa, no México, os maias, os astecas, também foram civilizações que foram extintas. Então, o ser humano ele está num processo realmente de extinção. Agora, essa extinção não quer dizer que ele ia se acabar. Ele ia, como foi dito aqui, se transformar em uma classe inferior. Aí isso complicaria a situação de sua evolução. Mas, como a natureza é sábia, e o mundo racional determinou que, com a mudança de fato, chegasse o conhecimento à Terra que desse uma oportunidade ao ser humano não se extinguir. E temos que estudar a cultura racional. Agora temos esse conhecimento e é preciso que a humanidade conheça, porque nós estamos vendo realmente verdadeiras extinções na humanidade. Guerras, os desastres artificiais e também os naturais, como nós estamos vendo os incêndios na Europa destruindo tudo e aqui na América muitas vezes destruindo várias camadas da civilização. E então o ser humano está vivendo agora a Era do Fogo, como foi anunciado em 1935, e íamos entrar na Era do Fogo. A Era de salve-se quem puder e se puder, porque o negócio não está brincadeira. E o ser humano ainda acha pouco esses desastres naturais e cria os desastres artificiais, cria as guerras, as poluições, os entendimentos, bombardeando tudo. Isso é uma coisa muito triste. No século XXI, no terceiro milênio, nós estamos vistos na humanidade. Então, a humanidade realmente precisa realmente se conhecer para que ela viva uma vida realmente de equilíbrio e fraternidade. É isso aí, né? Cultura racional, universo. É isso aí, meus caros ouvintes. Então é isso, gente. Nós estamos passando por uma mudança de fase e essa mudança de fase nos traz muitos problemas, muitas coisas tristes, né? Tristes, horríveis. Nós estamos vendo por aí nossos irmãos por aí afora passando. Então, tudo isso é o quê? É uma mudança de fase. Mas vamos falar sobre o quê? Sobre a possível extinção da classe de animal racional, nós, seres humanos. Como é que se diz? Seria possível ou chegaria a essa condição de se extinguirem? Chegaria, como assim disse Antônio. Se não tivesse chegado esta fase que agora nós estamos, a fase de recuperação de toda a humanidade, de todos os seres que aqui neste planeta Terra, sendo também tudo uma deformação, chegou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase que veio para nos recuperar. Então, gente, o que acontece hoje no mundo é algo muito sério, né? E que já está mais do que na hora de seres humanos, principalmente aqueles que ainda não conhecem a cultura racional, não conhecem a fase, não tem o entendimento de tudo que está se passando no mundo é por conta desta mudança de fase. Está mais do que na hora de nós darmos um olhar amplo, né? Um olhar voltado, focado na natureza, para que nós possamos nos entendermos tudo que está acontecendo, entender que tudo que aqui nós estamos passando, existe uma causa, e a causa é a mudança de fase. Então, se nós não tivéssemos focado somente no artificial, achando que o pensamento iria nos levar ao máximo e que nunca se passaria a sua época, a sua fase, né? Nós hoje estaríamos bem melhor e não estaríamos passando por o que nós estamos passando hoje. Né? Por quê? Porque nos conheceríamos a natureza, que é a nossa verdadeira mãe, né? A mãe do natural de tudo e de todos, que nos criou, nos mantém. Então é isso, gente. A causa de tudo isso que está se passando é a mudança de fase. Se deu desde 1935 e até hoje. E podemos dizer, são 90 anos de mudança de fase, né? Desde 1935. E podemos dizer para nós, 90 anos é muita coisa no artifício, né?
No entanto, é apenas o pequeno início desta fase, da fase racional. Pois é isso, meus queridos. Esta é a oportunidade que o mundo racional, que a natureza, que o racional superior está dando a todos nós, de sermos resgatados e de passarmos a nos conhecermos enquanto ser racional e entrarmos em harmonia com a natureza, com a própria fase. Certo? Então, vamos lá. Passemos a conhecer os livros do Universo Desencanto de Cultura Racional, o livro da verdadeira mãe da natureza que vem para nos resgatar. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, procurando acertar. E nunca conseguiram acertar, e os desacertos aí a se multiplicaram. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. É isso aí, meus queridos. Acabamos de ouvir mais um trecho das brilhantes mensagens do Racional Superior, mensagens essas contidas nos livros do Universo Desencanto de Cultura Racional. Então, aquele que se interessar em querer ouvir, em querer sentir, querer conhecer essas mensagens que são do Racional Superior, que estão contidas nos livros do Universo Desencanto, faça se conhecer, faça estudar os livros do Universo Desencanto de Cultura Racional. Então é isso aí, vamos dar continuidade à nossa sabatina de hoje. Antônio, agora é com você. Pois é, não é, Madá? Ouvimos aí nessa mensagem que o ser humano vive artificialmente. E por viver artificialmente, ele vive contra a natureza, contra as leis naturais da natureza, contra as leis universais. E, em razão disso, ele não teve condições e não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, de perceber essas mudanças naturais da natureza, de sentir a evolução natural da natureza e de perceber também a evolução natural da natureza. E veja bem, são 90 anos de fase do terceiro milênio e de fase racional na Terra. E decorridos 90 anos, o ser humano continua sem perceber e sem sentir tanto as movimentações naturais da natureza, quanto a evolução natural da natureza. E tudo isto por quê? Tudo isto porque a nossa vida material nos envolve de uma forma tal com as atribulações do dia a dia, dos nossos deveres, dos nossos trabalhos, das nossas famílias, enfim, com as atribulações da vida, que a gente pouco tempo tem para olhar para a natureza, para olhar para o que é de evolução do ser humano. Porque a vida se tornou tão corrida, tão acelerada e tão ricamente envolvida pelo artifício da vida da matéria, que hoje poucas são as pessoas que se preocupam com o bem-estar do ser humano,
com a evolução mental do ser humano, com a evolução do planeta, com a conservação do nosso planeta, com a evolução espiritual, enfim. Poucas são as pessoas que se interessam por isso. E aí vem a consequência. Por quê? Porque o ser humano faz parte da natureza, está integrado à natureza. E ora bolas, se a natureza evoluiu, se a natureza mudou, se a natureza cresceu, o ser humano, como parte integrante desta natureza que mudou, que evoluiu e que cresceu, também tem que mudar, evoluir e crescer para acompanhar a natureza. Ah, mas por que eu vou acompanhar a natureza? Por quê? Porque ela nos dá tudo. Ela nos fornece tudo. Ela é a dona de tudo. Nós é que nos arvoramos de super importantes e achamos que somos donos de alguma coisa, mas nem donos da nossa vida nós somos. Nem dono dos nossos olhos, da cor da nossa pele, nós somos. Porque ninguém escolheu nascer do jeito que nasceu. Ninguém escolheu ser feito do jeito que foi feito. Então, veja bem, não somos donos de nada e queremos ser donos da natureza, que tudo gerou, que tudo criou, que tudo fez e que tudo mantém. Pare para pensar, meu amigo, minha amiga. Pare para refletir. Você já pensou se, de repente, o sol, que todo dia nasce, um dia resolvesse falar assim, eu hoje não vou nascer, não. Vou ficar parado aqui onde estou, quieto aqui onde estou. O que seria do planeta? Você já pensou se as águas do mar, dos rios e dos lagos resolvessem um dia se revoltar e invadir a Terra? O que seria do ser humano? Já parou para pensar se o vento deixasse de ventar e se o ar produzido pela natureza deixasse de ser produzido? Se o nosso oxigênio vital para nós, para a nossa subsistência e para a manutenção da nossa vida, parasse de ser produzido? Se a Lua deixasse de influenciar as marés, deixasse de adubar e de fortalecer e de influenciar as plantações, os grãos e a alimentação toda que é produzida para nós? Já parou para pensar se a terra se tornasse árida, infértil e não produzisse mais nada? O que seria da humanidade? O que seria de nós? Então vejam, minha gente, o quanto a natureza cuida de nós e o quanto a natureza nós dependemos dela para viver. E a natureza mudou. A natureza evoluiu. Por quê? Porque ela tem vida. E tudo que tem vida evolui, progride, cresce. A natureza evoluiu, progrediu, cresceu e alcançou a fase do terceiro milênio. E proporcionou ao ser humano a vinda na Terra do conhecimento de cultura racional contido no livro Universo em Desencanto, que não é um livro extraído da mente de nenhum ser humano. Não, meu amigo, não é. Você precisa saber disso. É um livro que vem de um mundo superior, trazido de um mundo superior. A gente não se cansa de falar isso. Vem de um mundo muito superior ao nosso, uma cultura muito superior à nossa, para nos revelar a nossa verdadeira origem e para nos reintegrar com a natureza, nos religar com a natureza através do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase a qual nós estamos atravessando
e para a qual a natureza mudou, evoluiu e cresceu. Assim como a natureza evoluiu e cresceu e trouxe o ser humano de selvagem para civilizado, da mesma forma agora ela está fazendo. Evoluiu, cresceu e progrediu e está trazendo o ser humano para a fase racional, para a fase da racionalização, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, é preciso que o ser humano se ajuste, se adapte. É preciso que o ser humano se integre à evolução da natureza para ser protegido por ela, amparado por ela, orientado por ela e guardado por ela, que é a nossa mãe, que é a dona de tudo. Como eu falei aqui antes, o que nós faríamos se a natureza deixasse de trabalhar? Nós seríamos destruídos, seríamos extintos, que é a razão do tema da nossa conferência de hoje. Então, minha gente, procure se integrar à natureza através do conhecimento de cultura racional, para você ser, vou repetir, protegido por ela, amparado por ela, guardado por ela e orientado por ela, para sair dessa fase cruel, horrorosa e pavorosa que o mundo está atravessando, que é a fase de salve-se quem puder, e se puder, a era do fogo, onde o mundo todo está pegando fogo e a gente está assistindo isso pelos veículos de comunicação. São guerras e mais guerras, violência e mais violência, destruição e mais destruição. Aqui no Rio de Janeiro, poucos são os lugares onde se tem tranquilidade para se encaminhar durante o dia. À noite, então, nem se fala. Então, é preciso que o ser humano tome consciência disso, que uma fase da natureza está se extinguindo, está se destruindo e está destruindo tudo que pertence a ela. Mas, ao mesmo tempo, existe uma fase de recuperação. Então, vamos tratar de nos recuperarmos através do desenvolvimento do raciocínio, que não é esforço nem sacrifício nenhum. Basta ler e reler as páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. Com você, Madá. É isso aí, Antônio. Muito bem explanado. Então, vamos dar continuidade à nossa sabatina com o senhor Bonisval Galindo. Pois é, meus amigos. Aqui está a cultura racional. E a fase racional, a cultura racional veio para embargar a extinção do ser humano. Então, o ser humano estava em fase realmente de extinção. E, através da cultura racional, vai ser embargada essa extinção e o ser humano vai ter condição de evoluir e se melhorar. Então, aqueles que não quiserem, nessa fase decisória, vão sofrer as consequências da própria natureza. Que a natureza, ela é a mãe, mas ela castiga bem forte quando é necessário. Então, aquele que não ouvir a voz da natureza, ele pode entrar na fase de extinção realmente e passar para uma classe inferior, vai correr uma hierarquia enorme dos irracionais. Isso é muito triste. O ser humano está na fase de recuperação e não querer se recuperar. Então, nós estamos realmente nesta fase, que a partir de 1935, a natureza deu essa oportunidade, abrindo essas portas para a fase racional, e veio realmente a cultura racional para que o ser humano tivesse condição de se conhecer. E, a partir de 1969, é que realmente o ser humano foi ter conhecimento, realmente, através da obra básica de cultura racional. Os 21 livros de cultura racional foram editados e lançados. Ou seja, a partir de 1969, em 35 abriu essa fase,
mas saiu alguns livros, como foi as obras-primas, e depois também os amarelões, mas a obra básica foi a partir de 1969, é quando foi o ser humano. Isso é pouco tempo na história da humanidade, faz apenas 57 anos, está fazendo 57 anos, que o ser humano foi tendo conhecimento através dos estudantes que estudavam e foram divulgando. Começou do Rio de Janeiro, São Paulo e foi estendendo para todo o Brasil. Então, o ser humano hoje tem oportunidade de se conhecer. Está aí o conhecimento completo, o ser humano é um dever dele se conhecer. Dê oportunidade a seu raciocínio, se liberte dessa vida carcerária de matéria e para que se evolua. Viva uma vida digna de um ser humano e não esse mundo que a gente vive de guerra, de traição, de tudo quanto é. É isso aí, meu filho. Recado está dado. Cultura racional, universo em desencanto. Ei você, ei você, ei você. Por isso cante, cante com a gente, pois o som é bem legal e o ritmo é quente, equilíbrio para educar a mente racional, razão de ser. Deus para mim é coragem, é a mais pura verdade, ausência de medo, não tem segredo. Compasso, passo, laço, traço, acima de cima, aproxima, legitima, predominante por meio desta é festa sem tanto. Universo em desencanto pra desencantar. E no entanto, o ser humano faz as suas leis, mas vai se destruindo, vai sendo consumido. As aparências enganam, o homem pode repelir a palavra de Deus, mas não pode impedir que ele exista. A verdadeira luz, a mais pura beleza, o amor profundo da mãe natureza, que a seus filhos pede paz. Do puro conhecimento. É isso aí, meus queridos. Músicas racionais que atingem todas as idades, ok? Então é isso. Vamos dar início às nossas considerações finais. É com você, Antônio. Pois é, não é, Amanda? Músicas racionais em todos os ritmos, para provar e comprovar que cultura racional não é contra nada e não é contra ninguém. Pois é isso. Estamos chegando a mais um fim de uma brilhante conferência e agora o recado final é: minha gente, o mundo está atravessando horas difíceis. O mundo está vivenciando uma transição de fase, uma transição energética, uma transição de uma fase inferior para uma fase superior. E toda mudança de fase sempre traz grandes transtornos na vida das pessoas, porque é como se fosse uma mudança de uma casa para outra. E aí tem que desarrumar tudo, tem que tirar tudo do lugar, tem que desmontar tudo para poder montar e remontar e construir tudo da forma organizada e perfeita. E tudo isso é feito e é desenvolvido através da faculdade suprema do ser humano, que é o raciocínio. Então, precisamos raciocinar para fazermos essa mudança, desarrumarmos tudo o que foi da fase da civilização e organizarmos tudo dentro da fase racional. Precisamos sair dessa condição de rudez, de atraso e de brutalidade do ser humano que vive destruindo um ao outro, matando um ao outro, um contra o outro, e precisamos ingressar na fase do raciocínio, que é a fase do amor ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. Tudo isso proporcionado
pelo desenvolvimento do raciocínio. E o raciocínio é desenvolvido pelo estudo dos livros Universo em Desencanto. Por isso que nós repetimos o que o racional superior sempre fala. Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Uma ótima semana para todos vocês, para todos os nossos ouvintes e para os internautas. Madá, é com você. É isso aí, Antônio. Então agora é com você, Orlando. Bem, meus amigos, conheço-se estudando o livro Universo de Desencanto. Não perca tempo, chega de tempo perdido. Desejo um ótimo fim de semana para todos, internautas, colaboradores e a nossa equipe de sintonia. Salve a todos. E agora é com o senhor, seu Bonisval. Pois é, meus amigos. Cultura racional universo de desencanto é um conhecimento natural da natureza. Sempre frisamos aqui que não é religião, não é doutrina, não é filosofia, mas também não é contra nada disso, porque é um conhecimento do verdadeiro Deus, e Deus não é contra ninguém. Ele é a favor de todos e de todos. E tudo foi necessário para evoluir o ser humano, sair dessa situação degradante em que vivia de bicho selvagem para um civilizado que não está ainda bem civilizado, ainda está muito selvagem. Mas vamos lá, minha gente. Cultura Racional, Universo de Desencanto. Queremos agradecer a audiência de vocês, internautas e rádio ouvintes, e também desejar um bom final de semana, um sábado feliz a todos e bom dia, salve, salve. É isso aí, meus caros. Chegamos a mais final de um programa, Bom Dia Racional, com o quadro Vamos Sabatinar com Sintonia Racional. Queremos agradecer a presença de todos, né? Gratidão a todos que estiveram conosco, que vieram estar. Esse programa é um programa de divulgação racional, por isso nós pedimos a quem puder e quem quiser, divulgue, compartilhe, porque a humanidade está precisando destes conhecimentos, dessas informações, né? E nós somos o quê? Nós somos responsáveis por estas informações de cultura racional enquanto estudantes de cultura racional. Gratidão a todos, meus queridos. Antônio, meu querido, um abraço racional, tudo de bom para você. Muitas vibrações racionais na sua vida, juntamente com todos os seus familiares, ok? Então é isso, um abraço para a nossa querida Ângela, um ótimo final de semana a tudo e a todos, né? Ao pessoal do Recife, os estudantes, Carol e toda a família, pessoal de Caruaru, Cristiane, Zilma e todos mais. Enfim, gente, um abraço a todos, gratidão a todos e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve a todos, gratidão a todos, salve, salve. Curta a música. Ei você, ei você, ei você. Por isso cante com a gente, pois o som é bem legal e o ritmo é quente, equilíbrio para educar a mente racional, razão de ser. Deus para mim é coragem, é a mais pura verdade, ausência de medo, não tem segredo, com passo, um laço, acima de cima, aproxima, legitima, predominante por meio desta é festa sem tanto, o universo em desencanto pra desencantar, e no entanto o ser humano faz as suas leis, mas vai se destruindo, vai sendo consumido, as aparências enganam, o homem pode repelir a palavra de Deus, mas não pode impedir que ele exista, a verdadeira luz, a mais pura beleza, o amor profundo da mãe natureza, que a seus filhos pede paz.